Olá, estamos aqui em mais um podcast. Hashtag 23. 23. Meu Deus. 23 ou. 23. Tá durando mais do que, não sei, de que alguma coisa que dura. Do que o vírus aí que tá nos assolando. Meu Deus do céu. 23 semanas consecutivas. Pulamos Tirando a 12. semana que você ficou doente. Que é a semana que a Carla ficou E a doente. semana que a Carla ficou doente. Então, 23 semanas quase consecutivas que nós estamos aqui todas as quintas-feiras, às 20 horas. 20 horas. Às vezes 25, às vezes 25 horas? 25. 25, Meu às Deus, vezes nunca 20 vi. e 10. 20 e 10? 20 e 10. Meu Deus do céu. Bom, então seja bem-vindo a mais um podcast de número 23. Eu tenho aqueles recadinhos que eu preciso. Por favor. Eu sobrevivo por esses recados, né? Então, Você só tá aqui pra isso. só tô aqui pra isso. Depois, só tô aqui inclusive, pra te dar terminou, esses recados. pode ir embora. Pode ir embora? Oh, meu Deus. Deus é fiel, hoje eu vou dormir 6 horas. Não vai. Eu vou orar pro anjo pinicador ir lá na sua cama e... Sabe que tem um anjo Existe pinicador, né? Claro. é angiologia, né? É angiologia, matéria da teologia, angiologia. Tem um anjo pinicador. Ele vai até você à noite e dá uns pinicão pra você não dormir bem. É aquele que faz a gente acordar 3 da manhã pra orar. Para orar, exatamente. Olha É só. o ministério desse anjo, é o anjo pinicador. Você que não sabia, isso é teologia profunda, tá, gente? Isso é coisa de Deus, irmão. Bom, você que acompanha a gente pelo Spotify, a gente agradece muito a sua presença aqui. Né? Geralmente as pessoas nos escutam treinando. Olha que ironia, alegria, né? que Dois alegria. atletas aqui falando sobre coisas de atleta e um atleta nos ouvindo, né? É uma Que alegria coisa- quando minha esposa pergunta se eu fui pra academia, eu falo, eu fui. Eu estou fui. lá, Pois é. eu estou em várias casas, Isso, eu estou em exatamente. várias academias. Exatamente. Não significa que eu malhei, mas eu fui, eu estava lá. Eu pago, eu contribuo todo mês. Você contribui? Isso é interessante. É bom, faz bem. Eu faço a minha doação. Se não pro corpo, pelo menos pra alma, né? Eu me sinto mais magro. A consciência, ajuda a consciência. Meu Deus, eu tenho que ir lá pessoalmente pra ver porque que eu não tô emagrecendo. Bom, então você que acompanha a gente pode fazer. Que isso? Saúde. Você que acompanha a gente pelo Spotify, continue firme aí treinando, tá? Toda sexta-feira sai o episódio, né? Não dá pra liberar antes, né? Não. Sexta-feira. Toda sexta-feira tá lá. E no YouTube sai toda quinta-feira às 20 horas. Você que acompanha a gente pelo YouTube, a gente agradece pra caramba também. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha loucamente, porque isso aqui dá trabalho. Copia o link e cola nos grupos da igreja. Com qual mensagem? Fala assim: meu pastor tá em pecado. Coloca. Meu Deus, se você é da IBM, não faça isso, por favor. A não ser Pode. que seja o pastor Cota, isso aí você pode fazer, é verdade. Pode compartilhar desse jeito. Eu tenho certeza que no mínimo o seu pastor vai assistir. Beleza? Então compartilha com o pessoal da sua família, seus amigos, né? Eu tenho certeza que isso vai agregar muito na sua vida. E agora uma vida diferente, né? Que é uma vida, vamos chamar de pós-pandemia, né? Então a gente está preparando você para uma vida pós-pandemia. Pois Isso é essencial. E não esquece de deixar o like. As pessoas não estão deixando o like, você acredita? Eu não acredito. Não estão deixando o like. Sabe o que o YouTube vai entender? Que isso aqui não serve para nada. Às vezes, Às vezes ele vai estar certo. Tem razão. Mas Mas dá nem o sempre. like pelo esforço. pra alguém vai servir. Pode não servir Pra alguém todo vai mundo. servir. Pra alguém vai servir. Pra alguém do grupo da sua família vai servir. tenho Vai certeza. servir, com certeza. E o tema de hoje, mais relação, menos devoção, tá? E é do e-book que vai estar aqui na descrição. Você consegue fazer o download gratuito. Na faixa do Vasco. Na faixa do Na Vasco. faixa do Vasco, é. Bom, se você não sabe, o nosso pastor tem 56 anos. Tá? Recém-completados, né? Sim. De ministério. De ministério, é verdade. Mais relação, menos devoção. O e-book está no meu site www.rodrigomorais.com.br e se ficar difícil digitar, essa coisa toda, porque a turma não gosta de digitar hoje, né?
clica no link que está aqui na descrição do vídeo que você já cai direto lá no site para fazer o download do e-book Uma Igreja para Hoje, como ser relevante de grátis pós-pandemia. Tudo de grátis. Tudo de grátis, olha aí, você não vai pagar nada. Geralmente é o fato de ser de grátis. Que você não paga. É melhor falar de louvor, grátis. Assim, tem um louvor. Nós não vamos pagar nada, é tudo free. Já ouviu esse louvor? Acho que é do Titãs. Nossa, meu Deus. Já ouvi Herege do Mauro Henrique. Boa. Me faz lembrar de você. Você tem a voz muito parecida. É o timbre mesmo. O Mauro me copia às vezes. Bom, vamos lá então, mais relação ou menos devoção, né? Qual que é a ideia principal? É muito idiota essa pergunta, né? Não vou começar com ela. Qual que é a ideia principal desse capítulo? Não vai sentido. É mais relação e menos devoção, né? Essa é a ideia principal. O que você pensou quando escreveu isso? Eu queria saber. Eu dei essa pergunta na minha cabeça. O que você estava pensando? Assim? Eu estava pensando a ideia da igreja numa perspectiva de contemplação. A gente pensa a igreja em contemplação. O que é um culto hoje para as pessoas? O culto hoje é uma figura, ele tem uma estrutura inteiramente contemplativa. Então você vem aqui à igreja, ou uma igreja que você frequenta, sei lá, qualquer uma, você senta em uma cadeira e contempla tudo que está sendo oferecido para você. Então você olha, assiste, percebe, ouve, é uma maravilha, é uma beleza, mas é inteiramente contemplativo. Ele não provoca em você nenhuma reação. Então, quando eu uso essa expressão mais relação e menos devoção, não entre nessa vibe de uma teologia contemplativa. Passe a pensar o culto como uma forma de encontro, como uma forma de produzir relacionamento. Uma forma que você contribua também e não só consuma aquilo que está sendo oferecido como um serviço. Né? Exatamente. Senão você não foi prestar um culto. Você não foi. Você foi participar do culto de alguém. E ainda foi lá e fez uma doação ali, né? Pois é. Comprou a experiência, né? Pois é. E às vezes é caro demais esse trem aí. E você acha por que a gente... Eu sempre faço essa pergunta, né? Para tentar entender como a gente chegou aqui. Por que você acha que a gente... rompeu com essa ideia de vir à igreja para um propósito real, né? Que é você ser parte daquilo que está acontecendo, né? E também tem a questão do culto eu vou colocar como busca a Deus, mas a gente sabe que Deus está em todos os lugares e também que o propósito principal do culto não é esse, mas é um lugar onde a gente consegue ter uma aproximação maior, né, alguma coisa desse tipo, assim, a gente escuta a palavra, a gente... É um ambiente propício. Isso, é um ambiente mais favorável, onde a gente consegue se ligar e se conectar de uma forma mais genuína, assim, né? E em que momento a gente deixou isso de lado, né? Então hoje a gente não vem mais para a igreja com esse propósito, a gente começou a vir porque o ambiente é legal, porque as pessoas às vezes são bacanas, ou às vezes eu gosto da música, eu gosto da estrutura, é bonito. Em que momento a gente começou a ter a igreja como um serviço, né? E menos como uma parte ali da minha rotina, uma parte do meu dia, né? Assim como os devocionais, por exemplo. Essa experiência contemplativa é engraçado que assim, o foco dela é fazer com que você saia extasiado, levar você ao êxtase. Então, essa experiência contemplativa, ela rouba você da sua realidade, ela tira você da sua realidade. É como se fosse um anestésico. Ela tira você da sua realidade de dor, da sua realidade dura, difícil. Então, é mais ou menos uma mulher que tem um problema em casa com a família, com o marido. Sei lá, o marido bate nela, os filhos estão dando trabalho. Então, ela vem para a igreja para fazer uma fuga da sua realidade. E se ela chegar na igreja e encontrar mais realidade, ela não vai querer. Então, para ela se sentir, para ela pelo menos ter um momento da vida de sossego, de paz, de alegria, ela vai pensar, ela vai preferir, vai dar preferência a uma realidade contemplativa, porque isso vai tirá-la da realidade. É como se ela entrasse em êxtase, é como se ela estivesse realmente numa realidade paralela. A gente tem um termo que a gente usa na teologia, quando vai tratar de assuntos assim, que a gente fala de espiritosfera.
É como se tirasse você daqui dessa realidade e te colocasse numa realidade inexistente. Esse é o problema. Então é uma anestesia, um anestésico. É como quando você está com dor de cabeça, você vai lá e toma um Anador, vai lá e toma, sei lá, Neosaldina, Dorflex. Aquele negócio mascara a sua dor, mas não resolve a sua dor. Ele resolve, ele mascara porque é um anestésico. Às vezes sua dor de cabeça é o seu marido. Pois é. Insuportável. Exatamente. Só que tomar um Anador não vai resolver. Mas vai matar mascarar. seu marido. Não vai fazer ele sumir, viu, cara? Mas é um anestésico. E esse anestésico vai te dar uma horinha de descanso, de prazer. Então as pessoas optam pela realidade contemplativa porque elas optam pelo prazer momentâneo. E esse desejo, esse afã pelo prazer momentâneo que faz com que esse apelo da realidade contemplativa, do culto contemplativo, seja cada vez maior. E a gente se esforça muito para construir um ambiente onde tudo pareça uma fuga da realidade, né? Então a gente aqui dentro da igreja, né, e eu falo de forma generalista, não IBM, mas de forma geral, assim, né, a gente tenta parecer perfeito. Para ser aquele ambiente que a pessoa chega e fala assim: uau, meu Deus, eu estou no céu, olha os anjos, os anjos caminhando, os anjos cantando louvores, que coisa maravilhosa. Tem até o anjo do Senhor ali, né, que é o pastor. Então a gente tenta construir todo um ambiente onde tudo pareça perfeito para que as pessoas fiquem, né? Devia ser o contrário, né? Tipo, as pessoas se identificarem com gente ruim e falar assim: olha, se eles aceitaram aquele ali, eu então vai ser fácil, né? Ou ao contrário, falar, mano, chegou aí um desafio maior, né? Então a gente tenta construir esse ambiente de perfeição, né? E voltando a essa questão da igreja como serviço, né? Eu senti também que ela se tornou cada vez menos essencial, assim como ir num restaurante, por exemplo. Você não vai num restaurante todo dia, né? Você vai no restaurante geralmente final de semana, né? Ali um domingo, alguma coisa do tipo, quando tem dinheiro, né? Então a gente antes tinha culto de segunda a segunda, né? E era tão natural pra gente, eu tinha essa impressão, cara, era tão natural, não era um peso, não era difícil ir, entendeu? E lógico, tinha confronto em alguns momentos, tinha busca em outros, né? E não era como uma fuga da realidade, era como uma entrega mesmo, né? A gente ia porque sabia que era a única opção para resolver os nossos problemas, né? Hoje em dia não, como virou um serviço, uma vez na semana já é o suficiente, né? E já me basta, né? E a gente tá muito perdido nisso, cara. Quando não uma vez por mês, que é o culto de ceia. É o culto de ceia, né? Que aí não tem como, o cara se esforça, dá um jeito. E se ele trabalhar de domingo, ele faz um esquema no trabalho para faltar aquele domingo, porque ele precisa bater o cartão, porque é um serviço e as pessoas que seguem são consumidores. E de certa forma esse é o desenho mesmo. E é o desenho exatamente, isso é um problema social, isso não é um problema só espiritual, isso é um problema social que nós inventamos uma solução espiritualizada, mas que não é espiritual, é um problema social. A gente vive dentro de uma realidade social em que não cabe mais a ideia de se ter uma vida plena. Hoje nós temos, por exemplo, depois da Revolução Industrial, né? Você falou que eu sou velho, eu tô falando de Revolução Industrial, meu Deus do céu, puxando assuntos históricos aqui. Como é que você viveu nessa época? Eu acompanhei a Revolução Industrial. Você estava lá, fiz parte. Depois da Revolução Industrial, que nós começamos a criar essas rotinas de trabalho maluca, porque agora o foco ficou em cima da produção, então o ser humano precisa ser produtivo, a gente não tem tempo mais de viver, de ser quem nós devemos ser. O escritório consome a gente, as reuniões de trabalho consomem a gente. Mas não é uma desculpa, sei lá, tipo, assim, eu entendo que consome, né? Mas digamos que ali, ó, sei lá, digamos que você trabalhe 12 horas por dia, tá? E aí eu já conto também o transporte. Dorme 8. Não vai dormir 8. Dormir 8 é luxo, né, então irmão? não é um ser humano saudável, entende disso que eu tô falando. Você vai ter que tirar de alguma coisa, porque a conta não fecha. Mas assim... Mas se você não dorme 8 horas por dia, você vai morrer mais cedo.
Você está comprometendo a qualidade da sua vida. Você vai viver mais estressado, mais cansado, menos entusiasmado. O seu corpo não produz as vitaminas e os nutrientes necessários. Deus está falando. Eu estou te descrevendo. Por exemplo, semana, se eu dormir 5 horas todo dia, foi muita o coisa. Vini não vai chegar aos 30. Que isso, cara? Meu melhor passou. Mas você entende? A gente tem que tirar de algum lugar, porque a conta não fecha. O dia só tem 24 horas. Se você trabalha 12 e precisa dormir 8, sobrou 4. E aí a esposa, o filho, o cachorro... E aí? Você tá de home office, você vai lá... Home office é pior faz um ainda. carinho na esposa lá, deixa ela... Olha, tá tudo bem, tá? Tô aqui. Então, essa é a realidade. Então, nós criamos um contexto social em que viver não cabe. Não cabe a vida aqui. Você quer ver uma coisa? A gente chama de férias. A gente chama de férias 30 dias de 360. A gente 20, trabalha eu 11, vendo 10. 20 porque vem de 10. E olha, eu tô falando 30 assim daquele cara que faz questão, que são pouquíssimos. Eu não vejo a hora de vender meus 10. Eu, há um tempo atrás, eu cheguei a trabalhar 4 anos direto sem tirar férias. Sem tirar um dia de férias. Direto, vendendo férias, porque precisa de dinheiro. Eu ia casar na época, né? Jogar dinheiro fora, né? Eu ia casar na época, então trabalho e tal, não vendia minhas férias, fazia hora extra, trabalhava 16 horas no escritório, vinha para a igreja, depois da igreja para casa. De verdade, dormia 3 horas por noite. Isso comprometeu minha saúde. Um CEO, né? Pois é, comprometeu inteiramente minha saúde, inteiramente. Então isso é um problema. A atmosfera que nós criamos, a sociedade organizada, ela não está pronta para viver. A gente chama a sexta-feira de... Como que é o nome? Dia da maldade. Não, como que é? O sextou, como que é que a gente chama? Sextou, velho. Não, tem um nome específico que a gente fala de sexta-feira. Esqueci. Sextou, enfim. Tem nome, é o dia mais feliz, tem um nome que a gente falava no trabalho direto. Tipo, sexta-feira é o dia da Na beleza. Revolução Industrial. É o dia, na Revolução Industrial. É o dia feliz. Hoje é dia de botar óleo nas máquinas. É o dia feliz. Então, a gente trabalha a semana inteira. Happy hour. Happy hour. Era isso, né? Era isso que eu queria falar. Olha, Mas não tem nada a ver com... Não, beleza. Então, vou alimentar a sua loucura. Falar, era isso mesmo. Obrigado, era isso mesmo. O happy hour nosso é de sexta-feira. A nossa hora feliz, a gente precisa trabalhar a semana inteira para ter uma horinha feliz. Que é uma horinha que a gente desconecta de tudo. Então, a gente é feliz quando a gente pega um carro e foge da nossa realidade e vai para a praia. Vai para outro lugar. É isso que a gente chama de descanso. Então você não consegue descansar em casa. Se você não consegue descansar em casa, se você precisa ir para a praia para descansar, meu irmão, você está lascado. Se você precisa sexta-feira à noite para ter uma hora feliz, você está perdido. E tá bêbado, né? Pois é. critério. E normalmente não sim. adianta estar no happy hour e tá sóbrio, né? Normalmente o cara vai encher a cara. É só hour, É uma né? fuga. É uma fuga da realidade. Então, essa fuga da realidade, a igreja se apoderou disso. Mas a gente não conseguiu, se adaptar, vamos chamar assim. Porque antes tinha culto de domingo a domingo, né, e tal, e aí a galera foi percebendo que não dava mais, entendeu? Porque, antes as pessoas faziam menos faculdade. Então, já tinha noite livre ali para ter as 2, né, depende da igreja que você é, de 2 a 6 horas de culto durante a semana, né, e acontece. Mas você tinha livre à noite. As pessoas começaram a fazer mais faculdade. Então aí é o jovem que tocava no culto, que fazia 18, você já falava, mano, já perdi um tecladista aqui, porque o cara vai pra faculdade, não tem jeito, né? E a gente começou a se adaptar. Então o podcast é um exemplo disso, né? As pessoas vão ouvir isso aqui no trabalho, por exemplo, né? E vai ser super tranquilo, ou voltando do trabalho, ou no intervalo da faculdade. Então a gente consegue estar ali sem precisar onerar o tempo da pessoa, né? Então a gente conseguiu se adaptar, mas será que ainda existe aquela sensação de quando a gente ia, entendeu? Olha, eu vou com tal propósito, eu escuto isso com tal propósito, né? Será que hoje a gente se escuta só por escutar? Será que a gente coloca um vídeo só por ver mesmo, para passar o tempo, né? Uma coisa não podia substituir a outra. Não
podia. Ouvir o podcast é legal, eu quero que você ouça, que você dê 50 mil likes aqui. Eu quero. É bom. É bom. Eu não vou ficar triste, eu quero. Só que isso não substitui. Não substitui o culto de quinta. Não substitui o culto de quinta. Não substitui a comunhão, o olhar no olho dos seus irmãos, o abraço, embora agora não pode por conta da pandemia. Mas aí o que a gente faz para se adaptar à realidade? Porque, assim, o meu chefe não vai parar de me cobrar 8 horas por dia, né? E eu não vou morar mais perto do trabalho, porque meu trabalho é na Faria Lima. Pra eu ter dia para morar em Osasco. Então eu vou ter que morar longe, entendeu? Então eu vou demorar 1h30 para ir, 1h30 eu vou voltar. Então tá? Então já é 8 horas de trabalho, mais uma de almoço, 9 com 3, 12 horas aí que eu vou perder. Tá? Eu vou dormir minhas 8 horas, sobra 4. Tá? E eu vou ter que investir isso de alguma forma. Sua esposa vai querer assistir um seriado no Netflix, já é 1 hora. Acabou. Só tem 3. Já é 1 hora. Aí eu vou tomar um banho. 3 né? minutos. 3 minutos. Se vai usar um banheirinho, 3 minutos. Depende. Às vezes 1, às vezes 3. Né? E aí você vai ficar no Instagram as outras 2 horas e 57 minutos. Então essa é um pouco da sua vida. Mas como é que a gente se adapta a isso? Porque o mundo não vai mudar. O mundo vai mudar. O mundo é mau, a realidade é triste, tá? Se prepare para trabalhar 14 horas por dia em vez de 12, né? Então... O celular não vai ser extinguido, mídia social só vai crescer cada vez mais, a gente não vai voltar a andar de carroça, o mundo não vai voltar à TV analógica, não esquece. Vai. E graças a Deus também. Mas o mundo não vai mudar, entendeu? Então como a gente se adapta a isso? Porque se uma coisa não substitui a outra. Não. Entendeu? Mas, assim, tipo, eu tenho essa impressão de que, cara, me ajuda muito. Então, olha, vou escutar um podcast, né, relacionado com alguma coisa da Bíblia, vou colocar ali uma aula de teologia, né, igual a gente tem de terça-feira aqui, né, vou assistir uma pregação, vou pegar a pregação de domingo e vou assistir de novo. Então, essas coisas vão me alimentando durante a semana, né? Além dos devocionais, até os devocionais ficam difíceis de fazer no meio dessa loucura, né? Mas também eu enxergo que é questão de prioridades, né? Então, tipo, e eu não sei se eu tô brisando muito, mas, por exemplo, agora tá brisando. Mas agora, recentemente, eu tive uma prova, né, que eu precisava estudar muito. E, cara, eu estudei muito mesmo, assim. E eu tenho um aplicativo que eu marco quantas horas eu tô dedicando para alguma atividade, né? E aí eu totalizei ali, tipo, acho que no último mês, um total de 50 horas em 2 coisas que eu tava estudando, né? Beleza. E eu falei, cara, eu não tinha noção que eu tinha 50 horas para dispor disso. Beleza, foi cansativo, foi estressante e tal, mas teve resultado, né? E a Karina ali, a cara da Karina de eu perdi 50 horas. E eu tirei 50 episódios horas do Netflix, não acredito. 50 episódios do Netflix eu tirei da Karina. Mas, cara, eu entendo que são momentos, né? Fases. São fases da vida que a gente precisa dedicar para cada coisa. Será que a gente não consegue tirar ali um pouquinho da nossa rotina no mês, ali, 1 em 2, 50 horas para dedicar para isso, né? E para se adaptar nesse caos que a gente está vivendo? Então, mas aí entra o tema realmente, que é esse desenvolvimento do e-book e aqui do podcast. Essas 50 horas suas são para ser contemplativas ou relacionais? Você vai investir isso em quê? Em coisas que você contempla? Ou em entregas que você faz? Porque a espiritualidade, e esse é o ponto que eu quero chegar, a espiritualidade cristã, ela não consiste em ouvir uma pregação, assistir um culto online ou ouvir um podcast. Você exige... Ela não consiste em ler isso um livro. É meio que vertical? Vertical, né? É meio vertical, assim, olha, eu tô buscando a Deus. Isso. Mas aí o horizontal você fica devendo. Exatamente. E não mas tem aí, por espiritualidade. Exemplo, mas será que a gente... E aí eu tô sendo meio advogado do diabo aqui. Será que a gente não tá deixando o vertical e buscando só o horizontal, ou não tá fazendo nenhum dos dois? Né? Porque eu fico pensando assim, o devocional pra mim, ele não é tão horizontal. Ele é mais vertical.
né? Depende, porque quando gera transformação através do devocional, eu gero transformação para as pessoas que estão ao meu redor também. Mas ali é você e Deus, então é vertical, né? As pessoas não estão fazendo isso. Como eu posso oferecer alguma coisa diferente se eu não estou buscando algo diferente, entendeu? Não sei se faz sentido. Não, faz sentido. Só que a gente precisa definir bem o que significa buscar a Deus. Tem um poema, eu estou esforçando a minha cabeça aqui para lembrar a autora, é uma mulher, não consigo lembrar, quando eu lembrar eu falo aqui. Ao decorrer do podcast pode ser que eu fale aqui um nome aleatório, é o nome da autora do poema. Que é assim, Maria. Oi? Marimar. Maria do Bairro. Meu Deus, eu lembrei até da musiquinha. Maria lá do bairro. Ai, Maria. Maria do bairro. Meu Deus, eu assisti a Maria do Bairro, Marimar, tudo essas coisas eu assisti. Usurpador eu assisti 3 vezes. E terminou hétero, né? Pois é. Paola Martins, Paola Bracho. Eu lembro de tudo Paola isso. Bracho é pesado. Carlos Daniel, você percebeu? Toda novela mexicana o cara tem 2 nomes. Carlos Daniel, aí tem aquela virada de rosto assim, ó. A câmera foca. É mal barato. Enfim, né? deixa quieto. O que a gente tava falando mesmo? É, o poema. Ah, é? Obrigado. O poema é o seguinte: busquei a Deus e não encontrei. Busquei o meu próximo, nos encontramos os 3. Isso é uma síntese do que é o pensamento cristão. Então, onde você vai encontrar Deus? Você vai encontrar Deus olhando para o alto? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Você vai encontrar Deus olhando para o alto ou você vai encontrar Deus olhando para o lado? O que Deus representa para você? Então essa espiritosfera que a igreja embarcou faz com que Deus seja aquele cara lá em cima, sentado num trono, distante de nós. A gente canta isso, né? Sei que na sala do trono está, eu quero ir para lá. Pera, calma. Que Deus é esse que está na sala do trono? Porque a Bíblia diz que Deus saiu da sala do trono e se personificou, se tornando homem, e habitou entre nós. E quando morreu e ressuscitou, não voltou para a sala do trono. Quando ele morreu e ressuscitou, ele voltou para morar em nós, para habitar em nós. Não sabeis vós que sois templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Então, cara, esse Deus da sala do trono, que é aquele Deus distante, que a gente contempla porque está longe, não é o Deus que Jesus revela. O Deus que Jesus revela não é o Deus que você contempla porque está longe, é um Deus que você se relaciona porque está perto. É o Deus que se manifesta para você através da relação, através do olhar, através do cuidado, através do amor, através da ação. E aí você desconstrói, então, essa ideia inteiramente contemplativa, de que você vai encontrar Deus olhando para o céu. Não, você vai encontrar Deus olhando para o irmão, porque o irmão que está do seu lado representa para você, é a imagem e semelhança de Deus. As experiências que você vai ter com Deus, você vai ter no momento da comunhão. Você vai ter essa experiência em comunhão. Inclusive tem um e-book aqui também no meu site, que se chama Amor, Graça e Comunhão. É um e-book que eu escrevo sobre a bênção apostólica. Que a gente pensa que a bênção apostólica é uma forma gourmet de encerrar culto. Uma forma bacana. O Paulo teve o maior trabalho para poder ajudar a gente a encerrar o culto. Cara, a bênção apostólica, ela guarda em si um mistério extraordinário. Porque a bênção apostólica revela para a gente qual é o tripé de fundamentação do Evangelho no nosso coração. Então o Paulo vai falar do amor de Deus, da graça do Filho, do amor do Pai, da graça do Filho e da comunhão do Espírito. E isso são etapas. Então o amor de Deus é revelado para nós através da graça do Filho. Pela graça de Jesus, por seu sacrifício, é que você pode conhecer o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então a graça que é manifestada através de Jesus revela qual é o amor que Deus tem pelo mundo. Agora, como que você desfruta da graça de Jesus? Através da comunhão que o Espírito revela. Então é amor, graça e comunhão.
Então, o Espírito de Deus promove entre o seu povo comunhão. A comunhão que o Espírito de Deus promove faz com que você conheça a graça, e a graça te leva até o amor de Deus. Ela te deixa às portas do amor de Deus. Então, essa comunhão é fundamental. Essa comunhão é a síntese da espiritualidade. Nós conhecemos a espiritualidade, nós vivemos a espiritualidade através da comunhão promovida pelo Espírito Santo, e sem ela, sem essa comunhão, nós não vivemos espiritualidade. Você pode botar o nome que você quiser nesse trem aí, pode ser, sistematicamente nós vamos chamar de religiosidade. O que é a religiosidade? É um cara tentando se conectar a Deus. O que é espiritualidade? São pessoas de mãos dadas que revelam umas para as outras quem Deus é, porque Deus se conectou a elas. Então, o desenho da espiritualidade não é um cara olhando para Deus. Onde tem 2 ou 3, né? Exatamente, onde tem 2 ou 3, onde tem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei presente entre eles. Então, o desenho da espiritualidade não é um cara que alcançou Deus. Esse não é o nosso desenho de espiritualidade. Isso não é a fé cristã. Pessoas alcançando Deus não é a fé cristã, pode ser outra religião. O desenho da fé cristã é a maneira como Deus alcançou os homens. Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não sentiu orgulho, não teve por usurpação em ser semelhante a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando sobre si forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e como homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ponto final, esse é o desenho do Evangelho. É a maneira como Deus, na sua glória, na sua grandeza, na sua plenitude, sai dessa sala do trono distante, em que nós só podíamos contemplá-lo, e Ele vem entre nós e se faz presente na nossa realidade. É um Deus imanente, que está na nossa realidade, que está presente, é o Deus conosco, é o famoso Emanuel, que a gente tanto fala, Deus conosco, e agora eu posso contemplá-lo. Então, esse Deus que esteve entre nós foi morto por nós mesmos, por conta dos nossos pecados. Ele ressuscita, e quando ressuscita diz: agora eu vou morar dentro de vocês. Essa vai ser agora a minha sala do trono, para vocês não ficarem mais me contemplando, mas para vocês se relacionarem comigo. Então, o desenho de uma espiritualidade saudável é o desenho de uma igreja que se relaciona, e não de uma igreja que contempla. Esse é o foco dessa conversa, esse é o foco desse capítulo específico do e-book. A gente está tentando fazer justamente ao contrário daquilo que Jesus fez, né? A gente está tentando se aproximar ainda mais, ou talvez até se tornar Deus, para fugir da realidade. E Jesus, Deus, fez ao contrário. Ele deixou de ser Deus e se tornou servo. A gente não quer ser servo mais, né? Acho que essa ideia da comunhão, ela tá ligado ao serviço também, né? E é engraçado que a gente fala nos primeiros capítulos ali de uma igreja que não é ativista, mas ao mesmo tempo tem que ter atividades, né? Tem que ter alguma coisa, tem que ter serviço de alguma forma, né? Que você até fala no e-book que você cita que a fé sem obras, ela é morta, né? Então é essa questão do: olha, eu tenho a minha fé, eu não sou um ativista, mas eu preciso fazer alguma coisa, porque eu sou servo, né? Eu preciso servir o meu irmão de alguma forma, né? Eu não venho simplesmente para a igreja para vir cantar louvores, ouvir a palavra e sair dali melhor. Não, eu venho porque alguém ali precisa de mim e alguém vai sair dali melhor porque eu estava, né? Acho que talvez a gente possa entrar, né, nesse novo cenário, né, de pós-pandemia pensando dessa forma, de olha, eu vou para a igreja porque alguém precisa e não porque eu preciso. Exatamente. Eu não vou atrás de uma resposta. Sim. Eu vou para ser a resposta. Eu não vou atrás de uma cura. Eu vou porque eu sou a cura que aquelas pessoas precisam. Eu vou não buscar uma bênção. Você vai para a igreja para quê? Eu vim buscar a minha bênção. Para. Não vai buscar a sua bênção. Vai ser a bênção que as pessoas precisam. Porque tudo que a gente precisa já está aqui entre nós. Sim. Então a resposta da sua oração de repente está aqui, está comigo. E a resposta da minha oração está com você. Então é nesse poder da comunhão que Deus vai se manifestar. Por isso que Jesus diz assim: vocês vão me notar entre 2 ou 3. Não é que Jesus não está com uma pessoa.
Aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu vou estar ali. Então, se eu estiver sozinho, dancei, né? Eu tô andando na rua sozinho, dancei, Deus não está comigo. Não é que Deus não está comigo. Tô correndo risco de vida. Tô correndo risco de vida. O inimigo vai me pegar aqui, tô sozinho. Tô vulnerável. Não é nada disso. É que Jesus vai ser notado. Jesus vai ser percebido na comunhão. A comunhão, quando nós andamos juntos, eu vou ter que aprender a abrir mão, eu vou ter que aprender a perdoar, eu vou ter que aprender a pedir perdão, eu vou ter que aprender a ser perdoado. Nisso, Deus está sendo revelado. Quando você faz alguma coisa para mim que me fere, e eu consigo perdoar você porque você me feriu, Deus está sendo revelado. Eu acho que a gente tem que deixar de lado um pouco esse pensamento egocêntrico, né? Que é o eu ali, né? É igual, por exemplo, olha, você passa em algum lugar, você vê um espelho, você não consegue ficar sem se olhar, já percebeu? Né? Você tem que olhar em algum momento, passa em algum lugar da casa, a geladeira tem reflexo, você já dá aquela... Meu Deus, né? Olha a obra maravilhosa que Deus fez. Né? Realmente imagem e semelhança de Deus. Você precisa se contemplar, é muito engraçado. Só que a gente não nasceu para olhar pra gente. Você não consegue ver seu rosto, você consegue ver o meu. Pois é. Né? Então você nasceu para olhar para outra pessoa. Você não nasceu para olhar para você. A gente arrumou alguma forma de olhar pra gente, né? Mas na maioria do tempo a gente está olhando para alguém. Né? Essa é a crônica de Narciso, né? Do narcisismo. Brilhava na água lá, teu reflexo. Olha só. Reflexo na hora, foi um teste, foi um teste. Ó, passou, aprovado com louvor. Ó, respeita a minha história, né? E quando o Tiago fala de fé sem obras que é morta em si mesmo, você acreditaria, se eu falasse para você que eu sou um eletricista, mas não sei trocar uma lâmpada? Olha, eu duvidaria um pouco. Sei lá, o cara é piloto e não sabe estacionar um carro. O cara Acho que você ia falar estacionar um avião. Não sabe parar um avião de ré em Congonhas. Irmão, me ajuda, né? Pois é. O Congonhas é tenso. O avião passa ali lambendo o carro, daí fala, meu Deus do céu. Vai todo mundo morrer. Todo mundo sai dali crente desse negócio. Congonhas não é um aeroporto, é uma igreja. Aquele negócio. Converte todo mundo, você tá louco. Você acreditaria num cara que fala que é piloto de avião, mas ele não sabe pra que serve aqueles botões ali? Não dá pra acreditar. Por quê? Porque o que o Tiago tá construindo? Ele tá falando assim, ó, a sua fé manifesta o que você vive. Então, fé não é no que você acredita. O que você acredita é o conjunto das suas crenças. Fé é com quem você se parece. Isso é fé. Entende? Porque você pode acreditar que você é um eletricista. Eu sou. Vou perguntar pra Karina, pra saber se você se parece mesmo com isso. Eu fui fazer uma presepada lá, mano. Grudei 2 fios lá, veio. Só o disjuntor desarmado. Falei, agradeço a Deus pelo disjuntor. Agradeço a Deus pelo DR. Tava queimando uma casa agora. Eu ia estar aqui sozinho no podcast hoje. Que bênção. Meu Deus do céu. Você viu? Se seu pastor é desse jeito, irmão, fica firme aí. Deus vai dar vitória. Deus vai dar vitória. Minha vitória foi o Cox. Obrigado, Cox. Cox. Sabor de mel. Sabor de mel. Geleia de mel. Geleia. Geleia no pote. Geleia no Fruta no pote. Geleia no pote. @Fruta no Pote. Fruta no Pote. Meu, você não sabe o que é isso? Entra lá no Instagram e dá um @Fruta no Pote. E uma dica: abacaxi com pimenta. Nossa, é verdade. Ó, churrasco e abacaxi. Eu ponho no macarrão, eu ponho no arroz, eu ponho no biscoito. Café é uma colher de geleia com pimenta, bom um gole de café. Você tá pronto pro dia. O café eu não experimentei ainda, mas é uma boa. Vou experimentar. O café fica bom com tudo. Vou experimentar. Essa semana eu comi pão, aquele pão italiano com amendoim. Cara, meu Deus do céu. Experimenta isso, gente. Pelo amor de Deus, faz isso. Pão italiano com amendoim. Aquele amendoim, aquela bolinha branquinha, sabe, de amendoim? Rapaz, o ovinho? É o ovinho, isso. Meu Deus do céu, o negócio fica bom demais. Eu comi acho que uns 20. Mas é o pão? É separado, o amendoim é uma coisa... Não, você corta o pão e põe o amendoim dentro.
Amém, né? A minha esposa fez a mesma cara que você. E eu pedi pra ela experimentar, ela não quis. É isso aí. Mas não sabe o que tá É perdendo. por isso que a gente gosta mais da Carla. Mas é muito bom, muito bom, muito bom. Você A sabe Carla que não a gente só tá aqui porque a Carla é legal, né? A Carla não vai no McDonald's e não põe o sorvete em cima do lanche. É nojento, né, irmão? Quem que vai no McDonald's e não põe o sorvete no Eu lanche? não vou, é nojento. Eu não confio em gente que não põe o sorvete no lanche. Sorvete é O sorvete. Big Mac com o sorvete fica uma delícia. Fica agridoce. Na moral, deu até um embrulhão no estômago aqui. Vou fazer uma pausa aqui pro Mano, banheiro, na por favor. moral. Sou gordo, Nossa, mas é tudo tem limite, mano. Tudo tem um limite, Não, velho. é bom demais. Eu vou fazer um dia pra você experimentar. É bom demais. Porque da o pão conta. com Pão com amendoim. tá bom. Fica bom demais. Hashtag pão com amendoim. Tá Se aí. você assistiu até aqui, comenta isso já. Hashtag pão Já com dá amendoim. hashtag meu pão com Deus. amendoim aí, por favor. Pra eu saber que você vai experimentar esse negócio também. Experimenta. Se você não gostar, eu garanto pra você. Ele sai da igreja, deixa só o pão. Eu vou embora. Se eu não gostar. Não, eu gosto. Se eu não gostar. Se você não gostar. Se eu não gostar. Eu gosto. Se eu não gostar, o que vai ser? Se você não Vai gostar, pagar meu corte de cabelo. eu vou pagar o seu. Não vou pagar seu corte de cabelo, coisa nenhuma. Cortar esse treco aí deve ser caro demais, rapaz. Não, pô, Agora tem baratinho. que usar uma tesoura especial. Não é qualquer coisa que penetra. Usar que você- laser. Ah, meu cabelo é complexo mesmo, Meu velho. Deus. Mas a gente fugiu totalmente do foco. Fugiu. Estamos sendo contemplativos aqui. Tô olhando pro próximo, né? Só que eu não gosto daquilo que eu vejo. Mas e aí, o que acontece? É porque é difícil. Eu olho pra você assim, me dá um desprezinho, né? Porque. Me dá um rancinho, não dá? Quando você olha muito pra uma pessoa assim, é pessoa difícil. Você, quando você se olha, você fala, meu Deus, tem dia que eu me olho e falo assim, mano, o que aconteceu? O que foi? Por quê? Você perdeu pra quem? Essa disputa aí. Entendeu? Tem dia que você não acorda nem gostando de você. Quiçá gostando de outras pessoas. Entendeu? Então o que a gente faz pra. Você não precisa gostar. Você precisa amar. É mais difícil, né? Pois é. Amar é uma escolha, né? Jesus não falou. Gostarás do Senhor teu Deus sobre todas as coisas e gostarás. Seja do brother de Deus e brother É. do próximo, não. Gostar, tem poucas pessoas que eu gosto. Rapaz, Eu não gosto de muita me gente. senti excluído agora. senti excluído. Eu me senti atingido. Gostar é querer perto. Amar é querer bem. Querer morto. Então tem um monte de gente que eu quero bem, mas não quero perto. Entende? Calma, eu fiquei na dúvida, amor. Você me ama ou você gosta de mim? Ela gosta de você. Ela gosta de mim. Fala E aí. também te ama, porque te quer bem. Porque se você estiver bem, ela tá bem. Na verdade, ela se ama. Ela se ama, aí ela casou comigo porque eu faço bem pra ela, né? Exatamente. Muito interesseira. Então, Cobra, gostar cobrinha. é querer perto. Amar é querer bem. Então, eu posso querer o bem de muita gente que eu não quero perto. E isso você vê claramente com Jesus, por exemplo. Você não vai ver Jesus andando com o Sinédrio. Não, Você acha que Jesus não amava aquelas pessoas? não. Amava. Jesus amava aquelas pessoas, mas quem andava com ele eram poucos. Então ele gostava de 12, mas amava a todos. Então quem você gosta, traz para perto. Faz parte do seu convívio, da sua amizade. Aquela galera que você liga, que você troca ideia, que você chama para ir para tua casa. Eu não chamo todo mundo para ir para minha casa. Tem gente que eu não chamo para ir para minha casa, não quero. A casa é minha, quer dizer. E a gente vai. A casa é da Carla. Eu sou o quarto da minha casa, você acredita? Quando eu comprei, eu era o primeiro. Quando eu casei, eu virei o segundo. Chegou o Floquinho, eu virei o terceiro. E agora que a Sophie tá em casa, eu sou o quarto da minha casa. E tem a cafeteira também. Você é o quinto. Eu sou o quarto. A cafeteira é minha, eu que dou ordens pra ela. Eu sou o quarto O da minha filtro casa. de água É a da- Carla, o Floquinho, a Sophie e depois eu. Eu tô. O cocô da Sophie. Depois o cocô do Floquinho. Depois E os... depois eu. Eu tô perdido, meu Deus do céu. Então, quem você gosta, deixa perto. Quem você ama, Queira bem. Queira bem. Faça o bem.
Faça o bem. Se empenha, se entrega, interceda. E quando fala interceder, intercessão é intersecção, ou seja, dispõe a sua vida. Que a sua vida seja um meio pelo qual essa pessoa encontre aquilo que ela tanto busque. E você não precisa ter essa pessoa no seu ciclo de amizade. Não é a pessoa que você vai ligar quando você precisar conversar. Você não precisa gostar de ou talvez abrir a sua vida, né? Isso, você não precisa gostar de precisa todo abrir mundo. sua vida pra então todo fique em mundo. paz. Tem gente que eu não gosto. Isso não é desculpa para você não amar. Às vezes é seu pastor, às vezes faz podcast com você. Sim, às vezes faz. Às vezes é líder de jovens da sua igreja. É a Karina. A cara da Karina. Às vezes é sua esposa. Às vezes é sua esposa. Às vezes dorme com você. Tá perto. Mas te quer ver morto. Mas te quer ver morto. Oh, meu Deus do céu. Não, mas casar é maravilhoso, gente. Pois é, pode Eu não pular que fui a piscina obrigado tá a falar essa cara dela. Pode pular que a piscina tá quentinha. Quando as extremidades elas vão perdendo a sensibilidade, você nem sente mais. Ai, meu Deus do céu. Não, Mas o casamento faz parte do processo. Faz, é verdade. Faz aquela parte dos humilhados. Brincadeira. É a forma mais rápida de você comprar a salvação. Não, mas é mentira. Ela fica chateada se eu ficar. A cara dela era a cara dela. Gente, não, é verdade. Ó. Agora é de verdade. Diante de Deus aqui, ó. Foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. É verdade, mano. É que ninguém leva a sério, tá ligado? Eu não acredito. É verdade, mano. Melhor do que comprar um iPhone? Não, mas a gente tá falando de coisa de. Não, mentira. Eu comprei com o dinheiro dela, lógico que casar foi meu. PlayStation. Não tem, irmão. PlayStation é melhor. Brincadeira, gente. Não, mas é bom justamente pela relação, né? Sim. Porque o ferro afia o ferro, né? Aquilo que fala lá em Provérbios, né? A gente evolui, a gente cresce muito, né? E essa é a proposta da volta, né? Dessa volta pós-pandemia, de uma igreja pós-pandemia. É essa igreja que tornou-se egocêntrica, né? Porque eu estou em casa sozinho com meu celular na mão assistindo ou não assistindo o culto. Ou olha, o louvor eu não escuto porque não é tão agradável, só escuto a palavra. Dependendo de quem estiver pregando. Dependendo de quem estiver pregando. Ofertar jamais. Pois é. Porque eu não tô lá, não tô consumindo nada, não tem por que ofertar. Pois é. Né? Então, a gente está vindo de um cenário desse para agora um cenário onde as pessoas vão estar presenciais aqui, as pessoas vão estar precisando. É ferro afiando ferro, é casamento. É casamento. É sim, casamento, sim. é. Por isso que a figura da igreja com Cristo é a figura da noiva com o noivo. Sim. E muitas vezes a gente enxerga o casamento como algo ruim porque a gente não está sabendo fazer certo. A gente não quer a relação, a gente não quer o confronto, porque vai existir confronto, né? Porque é você com uma ideia, a pessoa com outra ideia totalmente diferente, e vocês têm que sair com uma ideia só. Né? E cara, isso é maravilhoso. E isso é igreja também. Né? Às vezes a gente chega aqui todo empolgado com uma ideia, fala, olha, eu vou fazer tal coisa. Né? E o pastor fala assim, não. Aí você fala, amém, né? Não é verdade. Não é verdade. Ele não vem com ideias. Ele nunca teve uma ideia nesse tempo todo. O conflito da gente, né? O que a gente busca aqui? O que nos separa definitivamente? O que separa a gente é que no meio de todos nós, cada um tem uma crença diferente. E as nossas crenças, elas nos separam. Porque eu creio de um jeito, você crê de outro jeito, a Karina crê de um jeito, a Carla crê de outro jeito. Então, se você for equiparar tudo a partir das nossas crenças, nós nunca vamos conseguir criar uma unidade. Porque cada um crê de um jeito. E aí você vai ver a Bíblia dizendo que há um só Deus sobre todos nós, um só Pai, um só Espírito e uma só fé. Então, embora as crenças sejam múltiplas, a fé é única. Então, o nosso grande desafio enquanto igreja nesse retorno é exatamente converter as nossas crenças em uma só fé. E quando a gente conseguir converter as nossas crenças em uma só fé, nós vamos ser um só corpo. Então a gente vai começar a experimentar a comunhão que o Espírito promove, vamos desfrutar da graça do Filho e, como consequência, conhecer o amor do Pai. Então esse tripé, esses pilares que vão edificar a igreja, eles vão ser conhecidos a partir desse conflito mesmo.
do conflito da comunhão, da igreja que não é homogênea, mas da igreja que é uma mistura de pensamentos, de criações, de condições financeiras, de nível intelectual e cultural. A igreja é essa mistura. A igreja não é uma comunidade de iguais, porque o que faz a gente se reunir aqui não é que nós temos um objetivo em comum. Todo mundo que está aqui é a noite do clamor pela porta de emprego. Aí você reúne um monte de gente que quer um emprego. Todo mundo com pó de ouro. Pois é. Não, todo mundo traz a carteira de trabalho. Aí aquela noite é a sexta-feira de libertação. Aí vai o cara que tem dor nas costas, o cara que está vendo vulto, a mulher que é meio endemoniada, meio confusa. Aí vem todo mundo. Por quê? Porque tem uma necessidade em comum. Então, se a necessidade é que está nos trazendo aqui, nós nunca vamos conseguir ter comunhão, porque ali virou um ajuntamento de pessoas em que cada um está preocupado com o seu problema. Cada um veio resolver a sua vida. E eu não vim resolver a minha vida, eu vim para ser resposta para a sua. E se eu vim para ser resposta para a sua, a gente está num ambiente de comunhão. Se eu vim para resolver a minha vida, isso é individualidade, é um culto contemplativo. É a mesma coisa do cara que está assistindo lá no celular de casa e ele está feliz porque está assistindo, ele acha que Deus está contente com ele, porque tudo que Deus esperava... Ele ainda acha que é melhor, porque ele falou, não, nem precisa sair de casa. Pois é, não, Jesus morreu na cruz, cara, pra você pegar o iPhone e colocar na live do culto. Ah, vai te cantar, tá louco, me ajuda aí, me ajuda. Não, Jesus morreu na cruz para você pegar um celular e assistir um culto online. Não, meu irmão, Jesus morreu na cruz para trazer para você a consciência de quem você tem que ser. Então, presta atenção nesse raciocínio. Antes de Jesus, a cruz era minha obrigação. Obrigatoriamente eu seria levado à cruz, porque a cruz é o castigo para os pecadores. Jesus é o único que não merecia a cruz, porque Jesus não pecou. Então, mesmo não tendo pecado e não merecendo a cruz, Jesus toma a nossa cruz voluntariamente. A cruz, então, que era minha obrigação, Jesus toma voluntariamente. Quando Jesus toma a cruz voluntariamente, ela deixa de ser a minha obrigação. Eu não tenho mais obrigação, que Jesus tomou a minha cruz. Só que agora que Jesus voluntariamente tomou a cruz que era a minha obrigação, e agora ela não é mais a minha obrigação, finalmente eu posso ser como Jesus. Eu posso também, agora que ela não é mais minha obrigação, tomar a cruz voluntariamente em favor dos meus irmãos. É um raciocínio. Eu posso finalmente agora ser como Jesus. Eu posso finalmente agora ser voluntário. Eu posso finalmente agora entregar a minha consciência, tudo que eu tenho e que eu sou, em favor do meu irmão. E a Bíblia está recheada disso, dizendo não há amor maior do que esse, do que dar a sua vida em favor dos seus irmãos. Não há amor maior do que esse. Você vai ver o apóstolo João dizendo, por exemplo, que o mundo vai saber que nós somos discípulos de Cristo quando nós amarmos uns aos outros. Então o mundo não vai saber que nós somos discípulos de Cristo quando a gente tiver um canal no YouTube com 5 milhões de pessoas, com 10 milhões de pessoas. O mundo não vai saber que nós somos discípulos de Cristo se a gente sair por aí entregando folheto para todo mundo. Se você compartilhar post no Instagram, não vai... da corrente do WhatsApp. O mundo... Nada contra, não é uma crítica, é uma construção. O mundo não vai saber que nós somos discípulos de Cristo se você pegar uma faixa e abrir no farol quando ele estiver fechado, Jesus te ama, e botar um cara lá crucificado e fazer aquela encenação teatral. É bonito, é bacana, mas o mundo não vai saber que nós somos discípulos de Jesus enquanto a gente estiver fazendo isso. O apóstolo Tiago vai falar que o mundo saberá que nós somos discípulos de Cristo quando amarmos uns aos outros. Então, o maior método de evangelização é o amor. O amor é quando as pessoas olharem para cá e falar assim, caramba, lá tem uma comunidade em que as pessoas se importam umas com as outras. Que negócio é esse? Num mundo de desamor, num mundo inteiramente egoísta, um mundo darwinista, o mundo que a gente vive é darwinista, o mais forte sempre está devorando o mais fraco, sempre está crescendo às custas do mais fraco, é uma cadeia alimentar. Esse é o extrato do nosso mundo, é a cadeia alimentar. A gente tem escravidão nesse período pós-moderno nosso. Tem a empregada doméstica que é escrava, porque ela não tem chance de ascensão. Ela está em casa cuidando dos afazeres que a gente deveria cuidar, mas a gente está investindo no nosso estudo e ela vai fazer aquilo que nós não queremos fazer para a gente subir de salário, subir de cargo e ter mais formação e mais cultura. Então isso é um desenho, é darwinista. O mundo é darwinista. Agora, imagina um mundo desse, darwinista, de repente você encontra uma comunidade em que as pessoas se amam, se respeitam.
em que as pessoas se doam umas pelas outras, em que não há egoísmo, em que não há excessos. Igual fala lá no, acho que é Atos, né, que não existia necessitados entre eles, né? Atos é o desenho da igreja. Quem tinha muito compartilhava com quem tinha pouco ou tinha nada. Eles perseveravam no partir do pão e na doutrina dos apóstolos e tinham tudo em comum. É o desenho da igreja de Jesus. E Deus acrescentava os que deveriam ser salvos. Por que Deus acrescentava? Porque Deus pegava na mão dos caras e vinha trazendo? Não, não é que Deus pegava na mão e vinha trazendo. Natural. É natural. É natural, as pessoas vão olhar e falar, caramba, a galera ali se ama. Amor é contagioso, contagiante, é tudo, né? É tudo isso mesmo. É tudo isso mesmo. E esse é você perceber, tipo, sei lá, vem alguém super nervoso pra cima de você e aí você derrama amor sobre aquela pessoa, eu duvido ela continuar naquele jeito. Quebra. Não vai ter o que fazer. Ela vai ter que se render àquilo, né? É instinto, parece que é instintivo, né? Parece que não é? É instintivo, é verdade. É instintivo. E esse é o desenho da igreja. Então, quando a gente fala para nós não sermos contemplativos, mas sermos relacionais, é isso, esse é o desenho. Então, não fica só observando. Você não é um observador da vida. Sommelier de culto. Sommelier de culto, pois Hoje a palavra foi boa, eu dou 8. Nossa, a performance do pastor hoje, hein? 7,5. Eu tava sem vontade. 7,5. Não gostei, não. O louvor eu dou 8, mas pra palavra, 6. Tava meio vazio. Tem gente que mede a performance do Deus culto não pela quantidade de gente que tem nele. Não, Deus não falou. Deus não falou hoje. Devia ter ficado em casa. Aí o culto hoje foi pro fulano, não foi? Então, cara, vai voltar. Não volta com essa mentalidade. Não. É isso que a gente tá tentando falar aqui. Exatamente. Volta pelo outro. Exatamente. Né? Eu acho que é um exercício legal. Antes de você voltar, principalmente o pessoal da nossa igreja, que a gente volta agora no dia 5. Antes de você voltar, pensa em alguém. Né? Não volta por você. Volta por esse alguém que você pensou. E aí quando você voltar, gruda nessa pessoa. Senta do lado dela no culto. Né? Não vai poder estar muito perto, mas você consegue estar ali próximo dela. Você consegue mandar uma mensagem para ela, falar assim: olha, você vai tal dia, precisa de carona, precisa que eu pague seu Uber, que eu pague seu ônibus, né? Às vezes a pessoa não tem como, né? E você oferece uma opção para ela. Então pense em alguém, não pense em você. Exatamente. Você, não, por você não precisava estar aqui. Você não precisava nem estar assistindo isso aqui. Mas se você assiste, você vai estar aqui porque outra pessoa precisa. Né? Então, se a gente, imagina todo mundo vir com essa mentalidade. Meu Deus do céu. Imagina a igreja no Brasil com essa mentalidade. Mano, a gente muda o cenário do Brasil. A gente muda o cenário onde pessoas ainda passam fome, muita gente passa fome, muita gente não tem emprego, muita gente não tem saneamento, muita gente não tem oportunidade nenhuma na vida. Se a igreja se posiciona dessa forma, a gente transforma a história do Brasil. É isso que Jesus chamou de reino de Deus. É uma galera com essa mentalidade. É uma igreja do tamanho do Brasil. Uma igrejona. Uma igrejona. Quando Jesus falou do reino de Deus, aí vem o Nicodemos lá em João 3, né? Fala, reino de Deus, que da hora, onde que é? Jesus falou, como assim onde que é? O reino de Deus não é um lugar para onde você vai. O reino de Deus é uma consciência que você adquire para você, em todo lugar que você estiver, manifestar isso. Então o reino de Deus se manifesta em qualquer lugar, por uma pessoa que tem consciência. Então a consciência do reino de Deus, estando em nós, vai fazer com que o ambiente em que nós estamos se torne um ambiente do reino de Deus. Então aqui é o reino de Deus, a sua casa é o reino de Deus, a minha casa é o reino de Deus. Porque a consciência que nós temos é a consciência do reinado de Deus. Então é a consciência em que eu não olho para cima, é a consciência em que eu olho para o lado. A minha fé não é verticalizada, eu não sou um devoto de Deus. A minha fé é uma fé horizontal, porque eu encontro obras. Deus. Exatamente. Eu encontro Deus em você e eu revelo Deus para você. Ó, é isso aí. Bom demais a conta. Bom demais, isso é louco. É isso aí. Bom, então que a gente possa voltar com essa consciência, com uma fé só. Né? Igual você falou, a fé, ela
qual é a palavra? Ela, quando você coisifica, ela torna real através das obras que você materializa. Né? A fé ela é materializada pelas obras que você está executando. Né? E quando a gente executa uma só obra, é uma só fé. Exatamente. Né? Então que a gente possa voltar com essa consciência, né? Que essa igreja pós-pandemia seja uma igreja de uma só fé, de uma só obra, que volta pensando no outro e não pensando em si. Né? Você não vem buscar a sua bênção, você vem ser a bênção de alguém. Né? Então que a gente possa voltar com essa consciência e leia o próximo capítulo. Leia o né? próximo Semana que vem a gente está aqui, quinta-feira às 20 horas também, né? E compartilha com o pessoal. Compartilha tudo. Lembra de uma coisa só. Porque se ficar em você, você já errou. Sim. Você já errou, já ficou. Você não entendeu nada já do que a gente parou falou em você. aqui. Não é pra você É que eu tô pro falando, outro, é pro meu, outro. é pro mas outro. você precisa ouvir primeiro pra saber que é pro outro. Pois é. Você ouve pra você, pra entender que não é pra você, que é pro outro. Aí você compartilha com o outro, o outro vai ouvir e vai entender que não é pra ele, que é pro outro. E aí assim vai embora. E aí guarda uma coisa no seu coração, que eu acho que isso é importante. Fé não é no que você acredita. Fé é com quem você se parece. Volta com essa consciência que a gente tá bem. Fechou? Fechou. Vou parecer com Jesus, né? Jesus, né? Não Jesus. queira parecer com seu vizinho, não. É isso aí. Seu vizinho é chato, seu vizinho é chato. Deixa isso pra lá. Se você parecer com seu vizinho, aí provavelmente sua mãe ali. Valeu, galera. Deus abençoe. Um abraço. Tamo Tchau. junto.